E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Ari e sejam muito bem-vindos aqui ao Rua5.com. Hoje vamos falar sobre as principais ferramentas de produção musical, olhando do ponto de vista da mixagem. Essas ferramentas são os equalizadores, os compressores, os gates, os reverbs e os delays. Existe uma infinidade de modelos e usos dessas ferramentas. Então, para todo mundo conseguir acompanhar, eu vou simplificar bastante a nossa conversa, beleza? Para ficar fácil para todo mundo entender. Vamos começar pelo delay. O delay é a ferramenta mais óbvia dessas que eu estou falando e eu vou dar um exemplo prático para você entender como funciona. Quer ver? Oi! 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 O que aconteceu com a minha voz? O delay é uma ferramenta que gera uma duplicata do sinal, só que atrasado em relação ao sinal original. Ou seja, ele é um repetidor de sinal. Os principais parâmetros de configuração do delay são: em quanto tempo o sinal vai ser repetido, medido em milissegundos, o número de vezes que esse sinal vai ser repetido, e se as cópias desse sinal, as repetições, vão ser cópias idênticas do sinal ou se elas vão ter alguma alteração, por exemplo, uma diminuição no volume. Vou te dar um exemplo. Oi, 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 oi. Viu que as repetições são bem idênticas ao original? Agora, ouve com bastante atenção o que acontece. Oi. Há um monte de formas de se usar o delay, mas a ideia em si é uma ideia simples. Vai replicar o sinal e a gente vai controlar em quanto tempo esse sinal vai ser duplicado e como vai ser essa duplicação. Se vai ser uma duplicação exata, se vai ter alguma alteração. Enfim, a gente controla esses parâmetros, mas essencialmente a gente está usando o sinal original para criar um efeito. Reverb é um apelido, entre aspas, que significa reverberação. Eu vou te dar um exemplo bem simples para você entender. Imagina que a gente está aqui no estúdio e aqui do meu lado direito tem uma pessoa tocando violão, ok? Então, é natural eu, da minha perspectiva, acreditar que esse som está vindo da direita porque tem uma pessoa na direita e porque esse som está bem forte aqui no meu ouvido direito. Porém, o som do violão bate na parede, bate no teto, bate no chão, bate em todo quanto é canto e chega até o meu ouvido esquerdo e chega até o meu ouvido direito com algumas modificações nas suas características, porque o som, à medida em que ele se propaga, ele perde energia. Então, essa reflexão ela vai voltar defasada, ou com menos energia, ou por um ângulo diferente, etc. E isso é a reverberação. Enquanto esse som que está saindo do violão direto para a minha orelha é o que a gente chama de som direto. Para exemplificar o uso do reverb, eu vou usar um pouco de reverb aqui na minha voz e você me diga se deu algum efeito. Foi meio exagerado, né? Bom, a gente pode tentar deixar isso um pouco mais discreto. Ou seja, o efeito continua acontecendo, mas bem mais discreto. E agora, desligado. Então, o reverb, para a gente aqui na produção musical, é um aparelho ou um plugin, um programa de computador, um plugin, que imita essa situação natural. Ou seja, um som de voz que a gente grava aqui no estúdio vai ter a reverberação do estúdio. Mas eu posso artificialmente criar a reverberação de uma igreja, de um estádio, de um galpão, de uma grande sala ou de uma sala super pequenininha. E é exatamente isso que essa ferramenta faz. Ela cria essa atmosfera, essa ambiência artificialmente e com ela a gente cria os efeitos que são úteis para mixagem. Os parâmetros de configuração do reverb são a quantidade ou proporção de som direto e reverberação que a gente vai ouvir, o tipo de reverberação, em quantos milissegundos o efeito vai começar e as características do efeito em si, a duração e intensidade. Parece muita coisa, mas acredita em mim, isso é muito mais experiência e sensibilidade do que exatamente técnica. Bom, e para fechar o vídeo de hoje, olha, foi um dia bem quente aqui em Belo Horizonte hoje, ainda está quente. Aqui no estúdio a gente está trocando o ar-condicionado, então eu vou fazer um negócio. Eu vou ligar um ventilador aqui, porque eu acho que tá quente demais. Bom, agora ficou bem mais fresquinho por causa do ventilador, mas a gente tem um problema. O microfone que estava captando só a minha voz, agora está captando a minha voz e o som do ventilador. Não, problemão.
Deixa eu resolver isso. Pronto. O ventilador está ligado, mas você não está ouvindo mais o som dele. O equipamento que gera esse efeito é chamado expander e provavelmente o tipo mais utilizado, mais conhecido dele é chamado de gate. Ele segue um limiar de ruído a partir do qual ele vai reduzir bastante todo o som que estiver abaixo desse limiar e vai aumentar um pouquinho tudo que estiver acima desse limiar, ou, na minha pior das hipóteses, ou melhor das hipóteses, dependendo de quem está usando, vai manter intacto o que tiver acima desse limiar. Resumindo, é como aquela música, né? O de cima sobe e o de baixo desce. Lembra dela? Essa ferramenta é muito útil para a gente trazer clareza às mixagens que a gente está realizando. Mas ela tem um problemão nela, que quando você escuta a minha voz, você está ouvindo a minha voz e o som do ventilador. E quando eu fico calado, você não ouve nada, nem o ventilador. É uma ferramenta muito simples de se utilizar, mas devido a esses efeitos colaterais que a gente acabou de mostrar, ela deve ser utilizada somente onde é muito necessário e tomando todos os cuidados para que ela não acabe por estragar uma boa mixagem. Bom, acho que já foi bastante informação para um vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre equalizadores e compressores, que são as duas ferramentas de produção musical mais utilizadas e ao mesmo tempo são as mais difíceis de se utilizar. Se você gostou desse vídeo, então se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades, ok? E claro, se você quiser produzir alguma música com a gente, quiser que a gente faça uma mixagem para você, enfim, manda uma mensagem lá no ro5.com, vai ser o maior prazer receber o seu trabalho aqui, ok? Bom, logo eu volto com mais um vídeo, ok? Um forte abraço para vocês e até breve.